Quer dizer então que o Brasil já era conhecido na Idade Média segundo alguns mapas celtas? Não, definitivamente não, meus amigos. Olá, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre esse boato que está correndo aí na internet de um mapa do Brasil encontrado em meio aos povos celtas e coisa assim, dizendo que os celtas durante a Idade Média já conheciam o Brasil. E cara, tem muita besteira nisso, como já não era de se estranhar. Mas tem um fundinho de verdade aí no meio. E esse vai ficar pro final do vídeo, mas vocês vão saber se acompanhar até o fim. Então tá, o Brasil nos mapas celtas. Primeiramente, quem eram os celtas? Os celtas eram um povo europeu que existia antes da Idade Média e que habitou praticamente toda a Europa ocidental continental. Os eslavos germânicos dividiam a Europa oriental continental, sendo os eslavos do sul e os germânicos do norte, enquanto a parte ocidental da Europa era majoritariamente celta, ou formada por povos não indo-europeus, ou de origem não indo-europeia. Então, os celtas, durante o período antes da Idade Média, antes de Roma, ocupavam basicamente quase toda a Europa ocidental continental, com algumas seções formadas por povos não indo-europeus. Com o passar do tempo e a dominação de Roma, esses povos celtas, em alguns casos, foram incorporados aos romanos, em outros permaneceram celtas. Os povos que permaneceram celtas, sim, mais puros, não foram tão romanizados, eram os das Ilhas Britânicas, enquanto os celtas continentais passaram por um forte processo de romanização, de latinização, incluindo os da Península Ibérica e da Gália. Porém, algumas manchas mais celtas permaneceram fortes no continente europeu, como a Galícia e a Bretanha. E guarda bem isso que eu tô falando, porque, sim, a Bretanha tá ali na França, ali é mais perto da Inglaterra mesmo, tudo bem. Mas a Galícia, após a queda de Roma e começo da Idade Média, foi o reino que posteriormente deu origem a Portugal. Então é sempre bom lembrar isso. A Galícia era uma origem céltica forte ali, embora já um tanto quanto latinizada, e foi o reino que deu origem a Portugal. Agora, vamos adentrar um pouco a mitologia dos celtas. Para quem não sabe, a mitologia dos celtas é completamente baseada num plano de ilhas. Nosso mundo é formado por ilhas, na mitologia celta. Na mitologia nórdica, existe a árvore do mundo, que é o Yggdrasil. Na mitologia eslava, existe a montanha do mundo, que é o Triglav. Assim como na mitologia grega, que é o Olimpo, né? A mitologia celta, como eu falei, é baseada em ilhas e não em montanha ou árvore do mundo. Ao invés de uma montanha do mundo ou uma árvore do mundo, existem as ilhas do mundo. No mundo celta é como se o mundo fosse um grande oceano formado por infinitas ilhas, onde há ilhas dos mortais, ilhas dos imortais, ilhas dos deuses, ilhas das criaturas místicas. É uma ideia de mundo fluido, infinito, com lugar para todos os seres da mitologia ao longo dele, através das ilhas. E as ilhas sendo limitações para que os seres de uma determinada ilha não se misturem com os de outro. E isso acontecia porque os celtas, apesar de ser um povo insular que vivia nas Ilhas Britânicas, também além do continente, eles eram um povo que tinha uma certa dificuldade com navegação. Eles não eram bons navegadores, eles não se davam bem com o mar. Então eles viam o mar como uma grande barreira. Tanto é que, se vocês olharem, as Ilhas Britânicas estão muito mais próximas das Américas do que a Escandinávia. Mas apesar de tudo, foram vikings que descobriram a América e não celtas. Por quê? Porque os celtas, eles têm essa dificuldade com a navegação. Até por isso que em sua mitologia eles tratam as divisões do mundo como mar. Porque para eles as passagens do mar ocorrem quando os deuses permitem que seres de uma ilha se desloquem para outra. Ou só os grandes aventureiros lendários conseguiriam navegar de uma ilha para outra, coisa assim. Porque essa era a grande barreira na visão dos celtas. As ilhas tinham muitos nomes diferentes. Eu agora não lembro de muitas delas. Eu já cheguei a conhecer mais a fundo, mas é difícil ficar guardando o nome celta, vamos falar a verdade. Mas existem uma infinidade de ilhas no mundo dos celtas, e eles atribuem ilhas para tudo. E de fato, o nome Brasil, ou Brasil, como é descrito na mitologia celta, existe lá nesse mapa de ilhas do mundo. Então, de fato, existe uma ilha Brasil ou Brasil na mitologia celta. Mas este nome não significa o Brasil que vivemos hoje. Este nome, na verdade, está lá por causa de uma coisa da mitologia mesmo, dos celtas. Não tem vínculo com o Brasil de hoje. Não, os celtas nunca sequer tocaram no Brasil. Para eles era uma ilha mítica, onde vivia alguma criatura mítica. Eles nem imaginavam que existia esse continente aqui onde a gente vive chamado Brasil. Ou que ele era assim, ou... Ah, mas na mitologia celta
A ilha de Brasil é considerada uma ilha de florestas densas e úmidas. Filho, você já viu aonde os celtas viviam no passado? Olha para as Ilhas Britânicas, olha para Bretanha, para Galícia, uma região extremamente úmida, cheia de florestas. Quando eles querem descrever a área de floresta, é tipo isso que eles estão tentando descrever, não o Brasil de hoje. Eles nem imaginavam que isso aqui existia dessa maneira. Não tem vínculo causal nenhum. Eles não previram a existência de um Brasil aqui na América. Mas tem um formato parecido no mapa com algum mapa colonial do Brasil. Filho, as pessoas aprenderam a desenhar mapa direito faz coisa de 200 anos pra cá. O mapa de 1500 era praticamente o mesmo estilo de mapa que o mapa da Idade Média. O formato talvez poderia não ser exatamente o mesmo, mas se parecer muito, porque as pessoas não tinham uma boa noção para desenhar mapa. Então não, os celtas nunca previram o Brasil de hoje. Mas lembra daquele detalhe que eu mencionei lá no começo do vídeo, que Portugal foi formado a partir do Reino da Galícia, e o Reino da Galícia é um reino de origem celta? É aí que entra o pulo do gato, porque de fato o nome Brasil já estava presente na mitologia celta da Galícia. Por consequência, foi passado como uma lenda para a cultura portuguesa. Então, meio que já existia a ideia de um Brasil mitológico na cultura portuguesa antes de descobrirem o território que hoje chamam de Brasil aqui na América. Já existia isso, já estava lá. Tanto é que esse pode ser o real motivo do nome do território aqui. Ou um motivo para esse nome ter pegado tão bem lá em Portugal. E não meramente uma árvore que tem cor de sangue ou de brasa. Mas, em resumo, não, os celtas não descobriram a América antes de Colombo. Não, os celtas não dominaram o Brasil antigo. Não, eles não adivinharam que aqui era exatamente como é aqui. Na verdade, se eles tivessem chegado aqui no Nordeste, eles iam ficar frustrados com o que vissem, porque não ia se parecer em nada com a descrição deles. Afinal, para quem entende um pouco mais de geografia, sabe que existem matas muito densas no norte, na Amazônia, e matas muito densas no sul, sudeste. Mas o Nordeste em si, embora tenha algumas áreas de mata litorâneas, não são lá matas tão densas, e a parte interiorana do Nordeste é um semideserto. Então, provavelmente, se eles chegassem ali no Nordeste, eles iam achar que chegaram em algum lugar da costa do Mediterrâneo, e não na ilha lendária do Brasil aí. Mas, enfim, acho que por esse vídeo é isso. Vamos desmistificar mais uma curiosidade bobinha que tá surgindo aí. As pessoas devem estar acreditando e caindo nessa besteira. E é isso, nobres amigos. Obrigado e até a próxima.